A paraxá dessa semana é Parashat Behar. Parece combinado que Behar é no monte, cai no Shabat anterior a Lag BaOmer, né? Uma festa tão especial e que é muito comemorada num outro monte chamado Har Meiron, onde está enterrado o Rav Shimon Bar Yochai e onde normalmente tem muita gente cantando e dançando na noite de Lag BaOmer. A Torá dessa semana, então, tem esse nome e... Obrigado. E junto com esse momento chegou o frio em São Paulo, está chegando, parece que vai esfriar ainda mais no sábado, no domingo. E a gente sabe que é um clima ótimo para vir para a sinagoga, mas também é um clima ótimo para ficar em casa, debaixo do cobertor, vendo televisão, tomando alguma coisa quente, ou, para aqueles mais corajosos, pegar uma roupa quente e uma garrafa de chá, ou de café, ou de alguma bebida mais forte, e pegar os amigos, montarem uns sanduíches e partir para subir uma montanha. E lá no alto da montanha, quando chegar a noite e a gente puder olhar as estrelas, a gente poder acender uma fogueira, conversar, quem tiver e quiser ler poemas, sempre tem aquele amigo que quer declamar algum poema, beber um pouco, a gente pode rir muito, cantar, dançar ao redor da fogueira. E em um certo momento a gente começa a divagar, começa a ter pensamentos místicos, e de repente a gente descobre que a gente pode resolver todos os problemas do mundo numa noite na montanha, uma noite fria, em volta da fogueira. Dizem os sábios do nosso povo que Deus escolheu um monte, na verdade, nada especial para nos entregar a Torá, o Monte Sinai. E por que eu digo que ele era nada especial? Porque conta a nossa tradição que de todos os montes da região, ele é o monte mais baixo. E por que Deus resolveu entregar a Torá no monte mais baixo e não no monte mais alto, já que a Torá é algo tão importante? Porque a entrega da Torá deveria ser feita a partir de um lugar de humildade. E a entrega da Torá deveria ser feita, como se diz em hebraico, begova einaim, ou seja, é como se fosse, se a gente pudesse imaginar, olhos nos olhos. Deus nos olhando de frente, ele não de cima para baixo, mas de frente. Então, o monte mais baixo, para que a Torá fosse acessível a cada um de nós. Do Monte Sinai, a Torá migrou para Israel, e de Israel, a Torá migrou para o mundo inteiro. E hoje ela está no mundo inteiro. Aliás, não sei se alguém viu um post de um pessoal que chegou com um Sefer Torá no Monte Everest por esses dias. E abriram a Torá no Monte Everest. Esse é um pouquinho mais alto do que o Monte Sinai. O Monte Sinai, obviamente, ele não anda de um lugar para o outro. Ele fica estacionado. E ele teve seu dia de glória e foi isso. O Monte Sinai não tem maior importância na tradição judaica. A gente não costuma fazer peregrinações ao Monte Sinai, serviços religiosos no Monte Sinai. Aquele foi o grande momento, cumpriu o seu papel. Por sua vez, a Torá está sempre em movimento. A gente tem o ensinamento da Torá pelo mundo inteiro, a gente tem a Torá chegando no Everest, a gente tem a Torá aqui na Betel, a gente tem a Torá em todos os cantos do mundo. E talvez por isso a Torá se mantenha relevante, porque ela se mantém em movimento. De qualquer maneira, os montes, as montanhas nos fascinam. Mas a Torá nos ensina que o sagrado não é o lugar onde as coisas acontecem, mas sim, são sagradas as coisas que acontecem no lugar. Um lugar como esse, se não tiver a nossa presença, a presença da Torá, e se a gente não tiver aqui falando sobre Torá, é só um salão. Agora, a Torá, para onde a gente levar, se a gente for para um parque, aquele local vai se tornar sagrado através do nosso encontro com a Torá.
E na Kabbalah, no livro do Zohar, atribuído a Rav Shimon Bar Yochai, o nosso grande homenageado dessa noite e da próxima, nós encontramos um exemplo disso que eu estou falando com vocês. Conta uma história do Zohar, justamente um comentário dentro da Parashat Behar, que Rabi Hia e Rabi Yossi estavam caminhando quando se depararam com um certo monte. E daquele lugar, junto ao monte, eles viram outros 2 homens também caminhando pela região, quando um terceiro homem se aproximou, implorando por um pedaço de pão. Esse homem dizia assim: há 2 dias eu estou perdido no deserto e não comi nada. Você pode me dar um pedaço de pão? Um dos 2 homens que estavam caminhando tirou a pouca comida que tinha da bolsa e deu para o pobre coitado, que então seguiu o seu caminho. No entanto, aquele homem que fez essa mitzvah entregou toda a sua comida e não tinha mais do que aquilo. E ele ficou tão faminto que ele desmaiou debaixo de uma árvore. Rabi Hia e Rabi Yossi estavam do outro lado olhando, e Rabi Hia disse assim: vamos até lá, vamos compartilhar a nossa comida com ele. E Rabi Yossi retrucou: por quê? Você quer arruinar a mitzvah desse homem? Vamos aguardar. Deus retribuirá a mitzvah que ele fez e Deus irá salvá-lo. Rabi Hia não entendeu direito essa história, mas engoliu a contragosto e esperaram um tempinho para ver o que ia acontecer. E aí, de repente eles olharam, Rabi Hia deu uma cutucada no Rabi Yossi e falou: olha só, ele está desmaiado e tem uma chama, tem um fogo que está se aproximando dele e vai acabar matando ele. E o outro falando: espera. E aí de repente uma cobra começou a aparecer, descendo da árvore, e a cobra começou indo em direção àquele homem que estava desmaiado, e de repente, antes que ela o picasse, aquele fogo avançou sobre a cobra e matou a cobra. E salvou aquele homem que não percebeu nada, porque ele estava desmaiado. Quando ele acordou, Rabi Hia e Rabi Yossi se aproximaram dele e contaram tudo o que havia acontecido. E também deram para ele um pouco de comida. E explicaram para ele como Deus retribuiu a mitzvah que ele tinha feito de dar comida para outra pessoa faminta, mesmo naquele momento faltando comida para si próprio. Eu fiquei pensando muito sobre o que essa história tem para contar para a gente. O que ela tem de mística, ou o que ela tem de um grande segredo. E eu fiquei imaginando que o sofrimento daquele pobre homem lembra o sofrimento do povo de Israel em vários momentos da nossa história. Mas, em particular, aquele do povo de Israel que deixou o Monte Sinai e não descansou por quase 40 anos. Um povo que passou fome, um povo que passou sede, um povo que teve um cansaço absurdo, um povo que provavelmente em muitos momentos desanimou e que estava quase morrendo. E a gente pode pensar que Deus poderia ter dado um alívio para o nosso povo, poderia ter encurtado as distâncias e feito com que a gente chegasse mais rapidamente do Egito até a terra de Israel. Poderia. Mas não era a intenção de Deus. Por quê? Porque Deus queria nos punir, porque Deus queria que a gente sofresse? Não. Porque Deus entendeu que a gente precisava daquele tempo para amadurecer, para crescer e para superar os desafios que aparecessem na nossa frente. E caso uma situação apertasse demais, havia uma chama que seguia na nossa frente, espantando os males, abrindo caminho e nos salvando de todas as situações mais difíceis, permitindo assim que a gente chegasse à terra de Israel. E que chama é essa? A chama é a Torá. É a Torá que foi entregue naquele monte humilde, no Monte Sinai, ao povo de Israel. Mas num dia, numa situação, que se a gente for ler a Torá e a gente se lembrar, a cena é uma cena que nenhum filme de ficção científica ou de efeitos especiais pode alcançar. Uma cena de um monte pegando fogo, fumegante, cheio de fumaça em volta, e nesse meio a Torá foi entregue para o povo de Israel.
Aqui a gente vai sair do livro do Zohar e vamos para um outro livro clássico de Kabbalah, o Sefer Yetzirah. O Sefer Yetzirah fala assim, vocês não estão prestando atenção direito nessa palavra, em Ashan. Ashan em hebraico é a fumaça, né? Ashan tem 3 letras, Ain, Shin e Nun. Não é a fumaça em si, é o significado que ela traz, diz o Sefer Yetzirah. De Ain, que inicia a palavra Olam. Olam é o mundo, é o universo, é o espaço. O Shin, que lembra a palavra Shana, começa a palavra que significa ano. O ano representa o tempo, o espaço e o tempo. E o Nun, a última letra, que inicia a palavra Nefesh, a alma. Então, vira o Sefer Yetzirah e nos diz, aquela fumaça está querendo nos dizer o seguinte, que o povo de Israel, um povo singular, vivenciou um espaço e um tempo singulares que tocaram a sua alma, a sua consciência de uma forma única. E isso tornou nosso povo um povo diferente naquele momento. O povo que teve contato com Ashan, com um tempo e espaço e com uma consciência que foi ampliada por um momento único que não voltaria mais. E aí, toda essa reflexão, e eu fiquei pensando, bom, e agora eu vou falar isso para todo mundo na sinagoga, e vocês vão olhar para a minha cara e vão falar, Rabino, baita viagem, né? Surtou. Eu acho que é uma viagem das boas. Deve ter sido lá na montanha, na montanha, bebemos um pouco a mais, o frio, a dança, o êxtase, os amigos. Mas, gente, essa oportunidade de um pensamento livre, de um pensamento não linear, criativo e provocativo, que é o pensamento da Kabbalah. Essa é a nossa tradição. Kabbalah quer dizer tradição, Kabbalah não quer dizer autoajuda, Kabbalah não quer dizer vou criar poderes, vou ter poderes parecidos com os de Deus, porque assim eu vou modificar a realidade, vou ficar rico. Não. A Kabbalah é uma tradição de ler de forma criativa, não linear. Hoje em dia se falava, nem hoje em dia, né? Já deve ter uns 10 anos que se fala fora da caixa, né? E a gente poder ampliar a nossa consciência e a forma de enxergar o mundo, as pessoas e os próprios montes. Isso é Kabbalah. E os textos, eles nos ajudam nesse processo. O Zohar, o Sefer Yetzirah e tantos outros. Eles servem de impulso para que a gente possa ter as nossas próprias reflexões. Ou seja, como dizem alguns rabinos, é uma espécie de ginástica para a alma, que nos faz enxergar os sons e escutar as luzes da Torá. E aqui eu não estou trocando sinais, não. É o que diz a Torá, que os israelitas naquele momento enxergaram os sons e escutaram as luzes. Ou seja, a sua consciência se ampliou de tal forma que a sua percepção mudou. Amanhã na Betel, nós comemoraremos Lag BaOmer. A nossa comissão religiosa, eu, a nossa presidente, várias outras pessoas, a gente falou, a gente precisa comemorar Lag BaOmer. Tem festas na Betel que a gente não tem a prática de comemorar, mas elas têm o seu valor, elas têm a sua importância. Vamos comemorar? Vamos comemorar. E, então, quando a gente viu que era o sábado à noite, eu estou olhando para a Cláudia, o olho da Cláudia brilhou, falou, gente, sábado à noite, Lag BaOmer, não tem como a gente não comemorar. Parece que o tempo está nos ajudando também. Estava um baita de um calor, o tempo está esfriando para que a gente possa ter uma experiência, porque assim, calor e lareira e fogueira, ninguém merece, né? Então a temperatura cai 10 graus para que a gente possa curtir uma fogueira que a gente vai montar aqui fora. E a gente vai fazer a Havdalah. Ainda bem que não vai ter crianças correndo. Estou brincando. Seria muito bom também. Mas assim... Gente, só posso brincar porque é meu filho, então assim, tá tudo bem. Mas assim, então, se quiser vir, pode vir, Ariel, tá tudo certo. Então assim, a gente vai ter... Tá bom.
A gente vai ter Avdalá, vamos ter música, vamos ter dança, em volta da fogueira, vamos ter falafada. Eu vou contar uma coisa para vocês que antes não foi contado. Vai ter cerveja também, mas assim, não muita, mas vai ter, eu digo não muita porque a gente não quer que ninguém saia daqui alto demais, mas principalmente a gente vai poder exercitar a nossa alma, vamos poder exercitar a nossa espiritualidade judaica. E a gente vai estudar alguns textos juntos. E essa experiência eu espero que seja tão boa que a gente se anime finalmente na Betel a criar os nossos já tão falados grupos de estudos de Kabbalah, que podem ser vários e podem ter várias ideias, e que a gente possa fazer isso na nossa comunidade. Bom, mais ainda com as bênçãos de Rav Shimon Bar Yochai, já que amanhã dedicamos esses estudos a ele, porque é o dia do seu Yortzeit, ou da sua Hilulá, como se diz em Sfaradi. Em Sfaradi é ótimo, né? Tem em Ashkenazi e em Sfaradi, o aniversário do seu falecimento. Então, que nossos estudos em sua memória sejam abençoados e que isso torne a nossa comunidade cada vez mais uma comunidade de estudos de Kabbalah, de Talmud, de Torá, de música israelense e de tantas outras coisas. É isso. Então, Shabbat Shalom. Lag BaOmer Sameach. Amanhã, 6 horas aqui na Betel, a gente vai se reunir. Então, se quiserem vir, são bem-vindos. Teve inscrições, mas assim, quem está aqui está convidado. E que a gente possa fazer uma linda festa juntos. É isso. Shabbat Shalom.